O episódio de hoje é um oferecimento da Ozzy Escola de Audiovisual. Quer aprender a ser um ótimo editor? Então você precisa conferir o curso online de edição de vídeo da Ozzy. Mais detalhes no final deste vídeo. De todos os nomes do cinema de faroeste, um dos mais importantes é, sem dúvidas, o de Sergio Leone. Sem ele, não teríamos os westerns filmados na Itália, subgênero também conhecido como faroeste spaghetti. E sem ele, não teríamos obras históricas como Por um Punhado de Dólares, Por uns Dólares a Mais e Três Homens em Conflito. Com essa trilogia, Leone criou um novo estilo de contar histórias de Velho Oeste, com anti-heróis cativantes em cenas brilhantemente dirigidas. Mas foi com seu quarto faroeste que Leone chegou em outro patamar de produção. Estamos falando de Era Uma Vez no Oeste, de 1968. Nesse longa, Leone volta com suas principais características: os personagens moralmente dúbios, os diálogos escassos, os closes extremos nos rostos dos atores. É uma obra visualmente impecável, com trechos que me deixam completamente arrepiado. Mas se tem algo que também merece destaque no filme é como ele usa o som, tanto os efeitos sonoros quanto a música, escrita pelo mestre Ennio Morricone. Afinal de contas, os sons de Era Uma Vez no Oeste não só criam um ambiente sonoro único, mas também contam histórias por si próprios. Vamos começar com a icônica cena de abertura. Nela, um trio de pistoleiros vai a uma estação de trem para esperar um homem. Algo bem simples de contar, não é? Mas Leone vai estender esse momento para criar uma cena de 15 minutos. E aqui, o som desempenha um papel importantíssimo. A primeira coisa que a gente nota nessa cena é que ela praticamente não tem diálogo nenhum. E isso já é uma estratégia muito diferente para trabalhar o som. Se você tem primariamente silêncio, você precisa pensar em outras formas de contar a história. Felizmente, Leone nos faz entender a personalidade desses homens sem que eles digam quase nada. O pistoleiro sentado no banco é teimoso, incapaz de ignorar a presença de uma mosca que ousou incomodá-lo. Já o colega dele é completamente orgulhoso. Ao perceber uma goteira em cima dele, ele se recusa a mover. Então ele bloqueia as gotas com o chapéu e depois bebe a água que se acumulou, como quem quer mostrar para a goteira quem é que manda. E por não ter o som de pessoas falando, a abertura explora de forma criativa os sons ambientes. Por exemplo, dá para aumentar o volume de certos barulhos para traduzir como eles são irritantes para os personagens. É o que a gente vê com essa máquina e com a mosca, é claro. E reparou que nessa cena não tem música de fundo? Em vez disso, Leone escolhe criar uma espécie de trilha sonora diferente, uma composta pelos sons ambientes. Afinal, você tem alguns elementos na cena que têm um ritmo definido que se repete, como a goteira. Junte isso aos sons de cadeiras se movendo, o barulho de mão mexendo em água e o incansável rangido de moinho ao fundo, e você tem uma espécie de música criada só pelos objetos de cena. Pois bem, depois de tanta espera, finalmente chega a locomotiva. Mas ninguém desce. Então os homens começam a ir embora. Só que aí vem um novo som. Pronto, agora o filme revela um de seus protagonistas. E essa entrada é marcante graças à forma como Leone usa o som. Muito antes que a gente possa ver o herói da história, a gente ouve ele tocando gaita. O soar do instrumento surge para criar tensão na cena, pegando de surpresa os pistoleiros e o público. Essa estratégia inclusive reflete muito bem o estilo de Leone, porque o diretor gosta de segurar até o último segundo possível antes de revelar alguma informação crucial da cena. E se ele faz isso constantemente de forma visual, faz sentido ele procurar o mesmo efeito com o som. É por isso que ao longo do filme a gente tem várias cenas em que primeiro a gente ouve algo, para depois ver quem causou o som. Com essa estratégia sonora, Leone constrói antecipação.
o que explica por que ele é tão bom em criar entradas dramáticas para os personagens. Aqui, por exemplo, a gente ouve os tiros que matam os personagens, mas só vemos os autores dos disparos 1 minuto depois. E quando eles chegam, é assustador. Algo similar acontece na introdução de Cheyenne, um dos protagonistas. Primeiro, temos isso. Em seguida, depois de alguns segundos de suspense, e o mesmo vale para o herói do filme. Se a introdução do personagem já não tivesse sido marcante o suficiente, a segunda aparição dele vai se provar ainda mais dramática. Mais uma vez, ouvimos primeiro a gaita dele, depois vemos sua silhueta, e quando ele finalmente é revelado, a música fica muito mais intensa. E é claro que não dá pra falar do som de Era Uma Vez no Oeste sem falar da fantástica música composta por Ennio Morricone, que alguns anos antes também havia escrito as trilhas sonoras para a trilogia dos dólares de Leone. Aqui, o compositor retorna com algumas das assinaturas musicais que ele havia estabelecido nos filmes anteriores. Por exemplo, o uso de instrumentos populares como gaita e guitarra. Mas a assinatura de Morricone que eu mais quero destacar é a criação de temas musicais para representar cada um dos protagonistas. Ao longo de Era Uma Vez no Oeste, a gente ouve 3 temas principais se repetirem. Um pro harmônica, um pro Cheyenne e outro pra Jill. Mas Morricone não quis apenas que cada um dos protagonistas tivesse sua própria música. Ele queria também que os temas contassem histórias, que eles refletissem a jornada emocional de cada um dos personagens. Vamos analisar o tema do harmônica, provavelmente o que mais se repete no filme. A gaita simboliza claramente a presença dele, mas não se resume a isso. Repara como a música que ele toca toda vez é triste. Parece uma lamentação, como se fosse um grito de sofrimento. E isso causa estranhamento, já que o harmônica é um cara durão e confiante, constantemente dando uns sorrisos com o canto da boca. Ele não parece ser um homem triste, mas com o avançar da trama, a gente descobre o trágico passado do personagem. E aí entendemos que, na verdade, o harmônica é um cara que sofre muito por dentro, deixando a angústia ser o motor da vida dele por anos e anos. Ou seja, esse tempo todo, a triste música da gaita estava nos indicando o sofrimento interno profundo do protagonista. Agora vamos analisar o tema do Cheyenne, um dos personagens mais surpreendentes do filme. Quando ele é apresentado pela primeira vez, conhecemos um homem temível. Afinal, ele é um fora da lei que acabou de escapar de uma viagem à prisão. Tudo nele indica seriedade e perigo. E o tema musical dele nessa hora vai refletir isso. Temos cordas pulsantes ao fundo e uma melodia principal que transmite determinação. Pois bem, acontece que depois a gente conhece o Cheyenne melhor e vê não só que ele é um dos heróis da história, como também é um personagem engraçado, o mais perto que o filme tem de um alívio cômico. É por isso que Cheyenne é o único personagem do filme cujo tema musical tem uma segunda versão. A melodia básica é a mesma, só que agora o arranjo é mais leve e de tom mais jocoso. E por último, temos a música da Jill. Esse é o tema que mais se diferencia dos 3, porque em vez de usar instrumentos populares, ele segue o estilo clássico de trilhas sonoras orquestradas. Uma escolha muito simbólica, já que essa instrumentação destaca a Jill dos outros 2 protagonistas como uma pessoa mais sofisticada.
Mas essa também é uma música que vai traduzir a jornada da personagem ao longo da trama. No começo, conhecemos Jill como uma mulher esperançosa. Em seguida, vemos ela passar pela tristeza, tanto do luto quanto da solidão de ser uma mulher sem ninguém em uma cidade nova. Só que quanto mais o tempo passa, mais ela se fortalece, provando que ela é determinada em levar seus planos adiante. E se você analisar o tema musical dela, vai ver que ele traduz essa evolução emocional da Jill. Primeiro começamos com um trecho esperançoso. Depois entra uma voz de mulher, um canto de lamentação e tristeza. E logo em seguida a música parece se erguer triunfalmente, representando a determinação de Jill em melhorar a sua vida. Era uma Vez no Oeste já é um filme impressionante pelo seu roteiro e pelos belíssimos planos criados por Leone. Mas como um grande diretor, Leone sabe que o filme pode ser elevado a outro patamar se o som e a música também forem usados de maneira criativa. Leone entende que o som pode ser muito mais do que um mero pano de fundo. Ele sabe também que a sonoplastia e a música podem ser poderosas ferramentas para incrementar a narrativa ainda mais. E se o cineasta ainda por cima tem a companhia de um dos mais lendários compositores da história do cinema, o resultado final só pode ser uma obra-prima. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E deixa eu te perguntar, você tem interesse em produzir vídeos que nem a gente faz aqui no canal toda semana? Se a resposta for sim, a gente tem uma recomendação para você. É o curso online de edição de vídeo da OSE Escola de Audiovisual. Para quem não conhece, a OSE é uma escola já tradicional daqui de Brasília, com 15 anos de existência e que já educou milhares de alunos. E nesse curso, o professor Maurício Fonteles vai te ensinar tudo o que você precisa para ser um ótimo editor de vídeos e um ótimo videomaker. E uma informação muito importante é que se você comprar o curso usando o nosso link, você ganha de bônus um curso de After Effects. E além disso, você vai estar ajudando muito a gente a financiar o nosso trabalho. Então se você quer dominar a arte de editar vídeos, não deixe de conferir o curso da OSE. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.